Pois é, eu sou o Toninho Neves, estou aqui no seu canal 20 da NET, da TV Cidade, para apresentar mais um programa, o programa desta semana. Antes, porém, algumas considerações. Primeiro, está circulando na cidade uma pesquisa em que há muitas dúvidas, porque a pesquisa ela tem um caráter no sentido orientativo da situação atual da corrida política, no caso específico, a corrida pela Prefeitura de Joinville. Agora, quem está bem na pesquisa não comenta a pesquisa no sentido negativo. Quem está mal na pesquisa já critica a pesquisa. E é preciso dizer que na pesquisa o prefeito Udo Deller está em primeiro lugar, mas em segundo lugar vem o Marco Tebaldi, num crescimento impressionante, já que ele nem sequer diz que é candidato. E o Darcy de Matos, que já vem colocando sua pré-candidatura a tempo, está em terceiro, e em quarto o Carlito Mers e em quinto o Xuxo. Agora, outros candidatos deverão se apresentar, como o Adilson Mariano pelo PSOL, talvez o Rogério Novaes pelo PV e outros candidatos de partidos como o PDT, no caso o Rodrigo Bornet. Portanto, esse número deve crescer em termos de candidato e pode alterar essa pesquisa pela Prefeitura de Joinville. O nosso convidado de hoje é o Wilson Stangreber Júnior, o Wilsinho, como é conhecido, aqueles que têm uma maior intimidade com o nosso empresário, presidente da Cetracajo, que é o sindicato das transportadoras de carga de Joinville. Boa noite, Wilsinho, prazer em tê-lo no programa. Boa noite, Toninho, boa noite a todos os espectadores. Estamos aqui para trocarmos algumas ideias sobre o nosso setor e que a gente puder colaborar, estamos aí. Quem fala Wilsinho, imagina uma pessoa pequena, né? Você seria o Wilson, né? Na realidade... O Wilsinho vem desde a infância, deve ser. Exatamente, na realidade meu pai era Wilson também, né? E basicamente me chamam de Wilsinho quem conheceu o meu pai, né? E meu pai já é falecido, infelizmente, há 21 anos já. E o Wilsinho ficou, até realmente causa alguma estranheza, mas a gente já está acostumado. Wilsinho, vai chegar o Wilsinho, de repente chega aquele homem zarrão aí. Agora, como é que você você recebeu aí do Ari Rabaioli a presidência da Cetracajo, né? Sem dúvida. Para você tocar, o programa é o mesmo, vocês estão entrosados, como é que está funcionando? Bom, nós temos basicamente a mesma linha de pensamento. Aliás, o sindicato ele vem adotando essa postura já faz algumas gestões. Todas as nossas eleições, elas praticamente são aclamações, né, que sempre com chapa única, sempre com o bom entendimento entre todos os diretores, né? Então é um negócio realmente que é bastante suave. Inclusive o meu sucessor também já está definido, que é o vice-presidente hoje, que é o Paulo Zendron, que é o filho do seu Mário Zendron da Transville. Então é uma política que vem sendo adotada no Cetracajo, já fazem algumas gestões. Quer dizer, o teu sucessor já está definido. Será o Paulo Zendron? Paulo Zendron, que é o filho do seu Mário Zendron da Transville, isso mesmo. É verdade. Agora, nos bastidores nós falávamos aqui sobre a Europa. Você vai para a Alemanha, você já conhece a Europa, e não dá para fazer um comparativo entre as estradas europeias e as estradas brasileiras, né? Lá as estradas são muito melhores que aqui, né, Wilson? Nossa, quase uma covardia. Para quem está nos vendo e nos ouvindo e não conhece, e seria uma oportunidade, quem puder ter essa oportunidade de conhecer, porque é como se fosse uma outra realidade. A infraestrutura, não apenas as estradas em si, né, mas toda a infraestrutura que cerca de atendimento, seja um motorista profissional, seja um motorista de passeio, é um negócio fantástico. Acidentes lá muito raros também, né? Eles ocorrem, claro, mas nenhum acidente causado por problemas de infraestrutura. Todos basicamente por falhas dos motoristas, né? Mas a diferença é muito grande. É uma outra realidade. As autoestradas são várias pistas, 5, 6 pistas, né? Exatamente. E o pessoal vai obedecendo
quem vai com mais velocidade vai pela esquerda, né? E o pessoal com menos velocidade vai pela direita e efetivamente há uma obediência às leis de trânsito, até porque é muito radar e a lei lá é bastante dura, né? A lei é bem simples, é bem mais simples que a nossa. Nós que temos vários artigos e várias cláusulas, e lá as leis são bem mais enxutas, só que elas são cumpridas, elas são cobradas e elas são cumpridas. Agora, Wilson, como é que está o transporte de carga aqui no Brasil diante dessa dificuldade econômica que o país está vivendo? Olha, Toninho, já tínhamos conversado uma outra oportunidade. O setor passa por uma situação bastante traumática, né? Porque nós somos a ligação entre o comércio e a indústria, entre a indústria e o comércio, e também, em alguns momentos, entre o comércio e o consumidor final, né? O setor começou a perceber uma queda na atividade econômica até antes da eleição, da última eleição presidencial, e já notávamos que alguma coisa não estava certo no nosso panorama econômico. E, obviamente, com as dificuldades do setor, aliás, da economia como um todo, nós só conseguimos, com essa ponte que nós fazemos entre os setores produtivos e consumidores, só conseguimos ver até um pouco antes, conseguimos prever um pouco o que estava para acontecer em seguida. E hoje a realidade que praticamente todos os setores enfrentam é a mesma que a nossa. Começa a diminuir o frete, né? A carga transportada, né? É tudo, né? Você pode ver, até tem, para quem frequenta as rodovias, e não precisa nem ir muito longe, aqui as nossas praias próximas aqui, você vê fisicamente que existem menos caminhões nas estradas. Isso já, inclusive, aquelas longas filas que você enfrentava para ir daqui para as praias, claro, elas existem, mas você vê basicamente são carros menores. Quer dizer, os caminhões que transportam a economia desse país e o transporte de cargas no Brasil é quase que exclusivamente rodoviário por caminhões, né? Então, esse volume você pode ver que diminuiu bastante. Agora, falando em infraestrutura, a infraestrutura das nossas estradas também estão devendo muito, né? O governo não investe nas estradas. A gente vê as reportagens verdadeiros absurdos em estradas nesse país afora, né? Infelizmente... Inclusive aqui em Santa Catarina. Infelizmente, parece que o governo deixa a estrada chegar até no último nível de qualidade para daí fazer alguma coisa ao governo ou passar para conceder a iniciativa privada, que eu acho que, embora não seja uma coisa que nos agrade, mas na nossa realidade eu creio que seja a única solução. Conceda-se para a iniciativa privada que pelo menos tem mostrou já ter a capacidade de fazer a manutenção das estradas. Esquim, essa água maravilhosa com premiação internacional, nos dá o apoio nesse espaço. A Esquim, tanto vários tipos de vasilhame, este é o de 2 litros, tem pequenos, tem copo, tem uma série aí da apresentação do produto da Esquim, um produto da distribuidora de bebidas Joinville, do meu amigo Eloy Wendel. Um abraço aí para o Eloy e toda a sua equipe. A Esquim, Nadoville, da dona Jane e do Carlos Camins, que é a Nadoville com 4 unidades, na Sociedade Ginástica, na ABB, no América e no Guarani de Piraberaba. Ravelli, do meu amigo Raulino Svitekoski, Ravelli, a moda do homem. O Sindiconde, do Rolando Isle, Sindicato das Imobiliárias e dos Condomínios. Comigo também a Ótica Vision, do meu amigo Gerson. Também o Sindiconde, o Sindicato dos Comerciários, presidido aí pelo meu amigo Mazinho. O Mazinho que esteve na audiência com o prefeito Udo Deller, quando esteve com o presidente, o superintendente da Caixa Econômica aqui de Joinville, tratando da construção de novas moradias para a categoria dos comerciários de Joinville. A Cetracajo, Sindicato das Transportadoras de Carga de Joinville, que nos dá também a chancela, o seu apoio neste espaço. A Galeria Imóveis do Ayrton Piccolo, meu amigo Ayrton Piccolo, Galeria Imóveis, que está na sua campanha do troca-troca. Você tem um imóvel maior, que é por um menor, um apartamento maior, que é trocar por um apartamento menor, você faz a troca e recebe a diferença em dinheiro. Procure
A Galeria Imóveis. Meu caro o Wilsinho, imagina só, vocês trabalham com altos investimentos, por exemplo, só para trocar de frota todo ano, imagina o investimento, né? Trocar, por exemplo, todos os pneus de um caminhão e, enfim, vocês trabalham com altos investimentos aí na frota, né? Não, sem dúvida. Para o pessoal que não conhece, um pneu de caminhão, ele pode chegar facilmente a R$ 1.200, R$ 1.400 a unidade. Então não é um caminhão de uma plataforma comum assim, a carreta e o cavalo mecânico, isso para se juntar uma dezena, 12 caminhões. Quantos pneus vai no... É uma carreta de 2 eixos, ela vai ter 8 pneus rodando e ela vai ter mais 6 pneus na frente, vão ser 14. Uma de 3 eixos vai ter 4 pneus a mais. E aqueles bitrens, então, multiplica-se ao infinito de acordo com a composição. E são insumos bem mais caros que, por exemplo, um pneu de automóvel, tal, né? E a renovação de frota também é um negócio bem complicado. Vocês estão tendo apoio do governo para renovar a frota? Isso está em estudo já faz algum tempo, né? O que existiu até recentemente eram linhas bastante generosas do BNDES, né? Mas que hoje, olhando em retrospecto, por incrível que pareça, elas acabaram fazendo mal ao mercado, porque inchou o mercado de veículos, inchou o mercado de caminhões, que hoje não tem um volume de cargas justificado para o porte que adquiriu, e acontece daí aquela questão de leilão de valor de cargas, e caminhão sobrando e sendo vendido por uma fração do preço que ele custou. Então é um negócio, é uma bondade de um lado e acabou virando uma maldade do outro. Mas é uma situação de mercado. Eu tenho observado que estão ficando no mercado só as grandes empresas de transporte, né? Não necessariamente, Toninho. É claro que uma empresa maior, ela sempre vai ter uma estrutura maior e, eventualmente, para aguentar essas flutuações do mercado. Mas o que a gente vê hoje são realmente a sobrevivência das empresas ágeis, sendo elas grandes ou não, as empresas que se adaptam melhor às alterações de mercado. Inclusive no nosso setor a gente vê, historicamente, de alguns anos para cá, empresas super tradicionais a nível de Brasil. Podemos citar aqui a Rodoviário Ramos, que era de São Paulo, que era uma empresa gigante, de centenas de caminhões, né, que infelizmente veio a falir. E o que a gente costuma dizer no nosso setor é o seguinte: é difícil você falir. As empresas de transporte, praticamente, que entraram nessa situação, elas jamais entraram por falta de cargas. Elas entraram, eventualmente, por uma questão de administração, uma questão de cenário externo, cenário da economia como um todo, e acabaram caindo. Então, ninguém quebrou por falta de cargas, mas sim por um planejamento, eventualmente. O negócio são vários fatores. Como diz aquela frase famosa, para derrubar um avião não é uma coisa só, é uma conjunção de fatores. Conjunção de fatores, está certo. A DEJOI, do meu amigo Walter Flores, você que trata da documentação do seu carro, ande com o seu carro direitinho. O IPVA pago, a documentação do seu carro, carteira de motorista em dia, tá bom? E tem gente que vence a carteira de motorista e só vai saber quando cair numa blitz. Tem que de vez em quando estar olhando aí o vencimento da sua carteira de motorista. Procure sempre um despachante. Você vai comprar um carro usado, procure um despachante. Você vai comprar um carro novo, faça sempre com despachante, tá bom? Esse despachante credenciado pela ADJOI, presidido pelo meu amigo Walter Flores. Nós voltamos já já. Eu estou aqui no oferecimento também do Melagrião. Gripe, resfriado, rouquidão, tome Melagrião, um produto fitoterápico do Laboratório Catarinense. Um abraço aí para toda a comunidade ligado ao Laboratório Catarinense. A Selbet, gestão de documentos, fotocópias, é com a Selbet, meu amigo Luiz Selba e o Nauro Selba. Um abraço para o pessoal da Tintão, do meu amigo José Roberto Pereira, o homem da Tintão. E os autônomos, como é que funciona aí o trabalho dos autônomos? Os autônomos, eles acabam sofrendo... Eles são filiados ao sindicato dos autônomos?
Existe o Sindicato dos Autônomos em Joinville, que ficou algum tempo sem muita ação, né? Agora, recentemente, por conta da renovação do registro da NTT, né, que é o RNTRC, que é o Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, esse sindicato de autônomos acabou ganhando algum corpo e está fazendo as inscrições, o cadastramento dos seus autônomos. Ele ficou algum tempo um pouco inerte aqui na região, inclusive até um sindicato de Lages, que exercia essa preponderância aqui na região. Mas agora a gente está percebendo que o sindicato dos autônomos, dos motoristas autônomos, está começando a tomar forma de novo em Joinville. Isso aqui também no oferecimento da Transpocred, a Transpocred, que é a cooperativa de crédito dos transportadores de carga de Santa Catarina, que é presidido pelo meu amigo Ari Rabaioli. Vai ter uma sucessão aí na federação, né? Exatamente. O Ari pode chegar lá, né? O Ari hoje ele encabeça a chapa única, que foi inscrita para a eleição. A eleição está marcada para o dia 28 de abril. Existiu um pedido de impugnação contra a chapa que eu também participo, né? Só que esse pedido de impugnação ele se baseia em alguns aspectos bastante frágeis, né? Já consultamos nosso jurídico, já fizemos uma consulta a um jurídico de fora de Joinville e também temos toda a base para fazer uma defesa. E se Deus quiser, dia 28 de abril, o Ari deve ser eleito o novo presidente da Federação dos Transportadores do Estado de Santa Catarina. Já na próxima semana, então? Certamente na próxima semana. Tá bom. A Civile Transporte e Logística, que é a dona Classi. Boa noite, dona Classi, seu Ari, a empresa de transporte e logística, a Civile, comigo aqui também. E não podemos deixar de falar na Autopista Litoral Sul, a empresa que é tocada pelo superintendente, o meu amigo Paulo Castro, que está em viagem, está de férias, volta na próxima semana, ele e a sua família. Autopista Litoral Sul, que deflagrou aí uma campanha especial pelo feriadão de Tiradentes. Então, de Palhoça a Curitiba, de Curitiba a Palhoça, tem toda uma atenção especial da Autopista Litoral Sul. Em relação ao roubo de cargas, diminuiu, as cargas estão mais monitoradas via satélite, como é o caso da sua empresa, né? Como é que está aí? Reduziu o roubo de cargas ou continua? Olha, Toninho, infelizmente não se dá para dizer que reduziu. O pessoal do mal feito, o que ele costuma fazer é mudar de área de atuação. Se ele roubava muito antes na estrada e continua roubando, ele passou a roubar também direto nas transportadoras, seja transportes de valores, como teve um caso recente aí da região de Campinas, em São Paulo, como também de transportadores, especialmente de eletroeletrônicos, de remédios, de pneus. Então tem alguns tipos de carga que são os mais visados, embora as empresas tenham feito quase que obrigatoriamente investimentos em segurança, através do rastreamento, do monitoramento, em alguns casos até escolta armada, que em alguns eventos a própria escolta ela é rendida. Então nós estamos lidando infelizmente com quadrilhas muito bem organizadas e com estrutura inclusive, né? Aconteceu no ônibus, aqui no trecho de Curitiba a São Paulo, que um ônibus aqui de Santa Catarina, 3 ônibus, melhor dizendo, foram rendidos, né? Aliás, antes de Curitiba, né? E tinha segurança acompanhando, né? Foram rendidos todos eles, né? Isso, infelizmente, uma ferramenta que as quadrilhas têm, e uma das mais importantes, é a informação. Porque eles acabam sabendo ou a carga ou o ônibus, olha, que horas saiu, que horas vai passar lá, que horas ir. É impressionante o nível de detalhes. Alguns motoristas, alguns que trabalharam conosco e com outros amigos nossos, eles ouvem a conversa quando eles são rendidos, ouvem a conversa dos quadrilheiros e eles contam em detalhes. A gente sabia que você saiu às X horas do tal local, e a informação que eles detêm é um negócio bastante... Eles trabalham com informação, né? Sem dúvida. Isso através de radioamador, isso através dos sistemas de comunicação, seja celular, seja rádio. Eles talvez em alguns casos tenham informação dentro do próprio embarcador, da própria indústria, ou mesmo de transportador. É um negócio, chega a ser assustador esse nível de detalhe que as quadrilhas chegaram. E tem quadrilhas aí que são violentas, né?
Infelizmente, trabalho com violência. Tem casos de motoristas nossos de primeira e violência. Tem casos de motoristas nossos que têm que se afastar por algum período para se recuperar, primeiro fisicamente, que eles chegam a ser agredidos. Nós tivemos um caso de um autônomo nosso que foi morto. Ele foi colocado no porta-mala de um carro quando foi assaltado e a polícia perseguiu o carro. Isso foi em São Paulo, um pouco antes de chegar em São Paulo. E a polícia perseguindo o veículo desceu, despenhadeiro abaixo. Alguns meliantes morreram e o nosso autônomo na época também chegou a falecer. Então, e depois tem a questão psicológica. Quer dizer, nenhum motorista pega num volante de novo, depois de ser assaltado, da mesma forma como fazia antes. Traumatizado, né? Sem dúvida. E a família também diz, deixa disso, né? Vai fazer outra coisa. Mas inclusive, deu uma estabilizada de alguns anos para cá, mas no período do começo desse século, 2000, 2002, nessa faixa aí, a quantidade de motoristas de caminhão que desistiram da profissão foi muito grande, quer dizer, causou um impacto muito grande para o setor. Existem 10 milhões de desempregados no país. Como é que está a geração de empregos dentro do setor do transporte de carga? Está estabilizado? Houve demissões? Tem contratações? Como é que está? Certamente houveram demissões, mas o transporte de cargas, especialmente uma empresa bem estruturada, ela investe bastante nos seus profissionais, no profissional da estrada, no profissional administrativo, e isso custa, além de tempo, custa dinheiro. Então a gente deixa para a demissão somente em último estágio, porque a gente sempre quer acreditar que a situação econômica vai melhorar. A gente tenta segurar o nosso pessoal que já está treinado, já sabe como funciona, já tem todo um know-how de como a empresa trabalha. A gente tenta até o último, a gente procura escalonar férias, a gente procura dar treinamentos, a gente procura cortar outras despesas que nem um pessoal, até desmistificando um pouco aquela ideia, o empresário ficou ruim, demite. Não é assim, é a última tentativa, é o último cartucho que se queima. Existiu realmente alguns desligamentos no setor, mas é um setor tão ágil, vamos dizer assim, que no momento que voltar a atividade econômica, não precisa nem voltar aos níveis que estavam antes, mas ela der uma reanimada, certamente vai voltar a contratar também. Vocês têm a Exatran, a Escola de Trânsito do Transporte de Carga de Joinville, né? Como é que funciona? Tem o apoio de quem? Temos vários apoiadores, né, que patrocinam. Primeiro que são os cotistas, né? Os cotistas são as transportadoras que são filiadas ao sindicato, que elas pagam uma taxa mensal de acordo com o seu porte, ou o porte do número do seu pessoal, né? E daí temos também os patrocinadores, que são pessoas que não são transportadoras, são empresas, aliás, que não são transportadoras, que eles também eles querem colocar a sua marca do lado desse projeto, que é um projeto muito bem sucedido. Já treinamos centenas de motoristas, né? É um curso que ele dura uma semana, vai de segunda a sexta. E segunda-feira, por exemplo, no primeiro dia, o motorista pega um caminhão e ele é monitorado pelo nosso professor, vamos dizer assim, né? E todas as medidas de consumo, de frenagem, é tudo feito uma medição no primeiro dia. Daí ele passa por toda a questão do treinamento, que não entra só a parte de condução do veículo. Tem a direção defensiva, tem a questão, a gente coloca bastante a questão do alcoolismo nas estradas. Eu queria te perguntar, como é que se faz o enfrentamento do alcoolismo nas estradas e até aquelas drogas que algum toma aí, boletas para não dormir? Olha, a gente tem tentado, primeiro, negociar com os embarcadores, ou mesmo com os próprios transportadores, que evitem e que procurem não trabalhar com linhas, essas linhas que terminou de carregar em Joinville e tem que amanhecer em São Paulo, citando como exemplo, né? Isso hoje, até por conta da Lei 12.619, que é a nova lei do motorista, que foi sobreposta pela 13.103, não é mais permitido, porque tem toda a questão do prazo que o motorista tem para descansar, então, né? E aí a gente evita isso aí para não dar nem um início de justificativa para o uso desse tipo de substância. Certo. Porque mesmo, independente da situação, mesmo que seja uma droga ilícita, ou se a pessoa assim, toma muito café e tal, ele vai estar mascarando uma situação. O corpo dele pede descanso, ele tem que descansar. Então, seja com café ou com alguma droga ilícita, a situação é que ele precisa descansar. Certo. Eu estou aqui também no oferecimento da Fundação ProRim, presidida lá pelo Dr. Marcos Vieira, da Ambiental Engenharia, cuidando de Joinville para você.
a nossa Ambiental Engenharia, o Sindicato dos Transportes de Passageiros, presidido pelo meu amigo Rubens Miller. Alô, Rubens Miller. Também Boareto Empreendimentos, na rua Itaiópolis. Eu falei Boareto Empreendimentos. Wilson, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa que eu não te perguntei? Não, basicamente isso aí. Eu só queria citar, então, o Toninho já tinha citado a Transpocred, né, que é a nossa cooperativa bancária do setor. Fizemos a nossa assembleia em Joinville na quinta-feira da semana passada, para fazer a distribuição de lucros e tal, né? Então, eu convido todos os que tiverem alguma relação com o setor de transporte, são convidados a serem cooperados à Transpocred. E nessa assembleia que nós tivemos, definimos a distribuição das sobras, né? Que apesar das dificuldades do ano, as sobras existiram, né? E calculamos a distribuição dela de volta para os cooperados, né? Então, e estamos mirando um ano um pouco melhor desse que passou. Tá bom. Ok. Foi o nosso bate-papo com o Wilson Stangreber Júnior, o Wilsinho, presidente da Cetracajo, Sindicato das Transportadoras de Carga de Joinville. Ficamos por aqui. Um abraço.